aqui, ó, num exemplozinho que eu coloquei. Dá uma olhada, ó. No exemplo, ele pede para você transformar 25 graus Celsius em Fahrenheit e em Kelvin. Foi o que eu falei, gente. Temperatura de 25 graus Celsius. Uma temperatura de 25 graus Celsius não significa 25 Fahrenheit e nem 25 Kelvin. Vai ter um número que corresponde a ela. Tá? Um número na leitura do termômetro que corresponde. Que quando eu olhar para o termômetro, eu vou dizer assim, ó, essa temperatura que está em Fahrenheit, ela representa 25 graus Celsius, né? Não é o mesmo, porque se a gente voltar lá, ó, vocês vão ver que o 25 graus Celsius ele está em algum lugar aqui, né? 25 por aqui mais ou menos, mas aqui, ó, na escala Fahrenheit, como a escala Fahrenheit começou em 32, ele não pode ser 25, né? Então eu vou utilizar dessa fórmula que eu montei para fazer essas transformações. E foi o que eu disse, eu não vou usar as três fórmulas ao mesmo tempo. Eu vou utilizar, primeiro, eu tenho que ver, ó, que a temperatura ela está em graus Celsius. Então eu sei que a fórmula do Celsius eu preciso, tá, usar. Na letra A, eu quero transformar isso que está em Celsius em Fahrenheit. Então, o que eu tenho que entender aqui? Ó? Que eu tenho uma temperatura que está a 25 graus Celsius e preciso transformar ela para a escala Fahrenheit. Primeiro eu transformo para Fahrenheit. Não tem como fazer essa transformação de Celsius para Fahrenheit para Kelvin ao mesmo tempo. Tá? Então a parte do Celsius eu tenho que usar, que é o C sobre 5. Tá? E como eu estou transformando para Fahrenheit, eu vou voltar lá na fórmula, ó, e vou ver a parte do Fahrenheit. Qual é a parte do Fahrenheit? Essa aqui, ó, F menos 32 sobre 9. E aí eu vou usar essa parte do Fahrenheit. F menos 32 sobre 9. Com isso daí eu vou transformar de Celsius para Fahrenheit. Agora o que eu vou fazer? É só substituir. No lugar do C eu coloco 25. Então vai ficar 25 sobre 5 igual a F menos o 32 dividido por 9. Tá? Continuando aí, ó, 25 dividido por 5 dá quanto? 5 igual a F menos 32 sobre 9. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Alguns de vocês falam, fazer a regra de 3. Que é o seguinte, gente. Lembra que 5 é 5 sobre 1. Eu vou pegar esse 1 e multiplicar por esse termo aqui de cima. Então, 1 vezes F, 1 vezes menos 32, menos 32. Igual, aí eu vou pegar esse aqui e multiplicar por esse, né? Eu faço uma multiplicação cruzada. Então, 9 multiplicado por 5, que dá 45. O F vai ser igual a quanto? 45 menos 32, jogo para lá, vai ser mais 32. Então, o valor em Fahrenheit vai ser de 70 graus Fahrenheit. Então, se eu pegasse dois termômetros, por exemplo, ó, esse termômetro está em Celsius, esse em Fahrenheit, colocasse dentro desse recipiente, no Celsius está lendo 25, no Fahrenheit vai estar lendo quanto? 77, ok? Agora eu vou fazer a outra transformação da letra B, que na letra B ele quer que você transforme essa mesma temperatura que está em 25 graus Celsius, só que agora ele quer para a escala Kelvin, tá? Bom, já sei que a fórmula do Celsius eu preciso usar, porque a temperatura está em Celsius. Só que agora eu vou usar a fórmula do Kelvin, essa partezinha aqui, ó, tá? Então agora eu vou para a fórmula do Kelvin. K menos 273 sobre 5. A lógica é a mesma, tá? Eu substituí o valor que está em Celsius no lugar do C. Tá? Se fosse em Kelvin, vocês iam substituir no lugar do K, mas como está em Celsius, é no lugar do C. Então é 25 sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Aqui, gente, não tem necessidade de vocês fazerem aquela coisa do dividir por 5, multiplicar cruzado, sabe por quê? Porque os denominadores são iguais, 5 e 5. Então eu posso, ó, cortar esses denominadores, tá? E aí lembra que quando eu corto aqui e simplifico, aqui fica 1 e aqui também fica 1.
Aí eu vou fazer a multiplicação cruzada, só que é uma multiplicação cruzada por 1, tá? Então, ó, é 1 vezes K, que dá K, 1 vezes menos 273, menos 273. Fica igual a 25 vezes 1, que dá 25. Então, K vai ser igual a quanto? 25 menos 273 para lá, mais 273. Então, na escala Kelvin, isso aqui vai dar 298 Kelvin. Aí vocês usam a mesma lógica. Um termômetro em Celsius e um termômetro em Kelvin. Coloquei lá, medi 25 graus Celsius, em Kelvin, 298. Tá? É assim que eu faço a transformação. Eu sempre vou usar duas partes da fórmula, nunca vou usar as três ao mesmo tempo, não dá para você fazer isso, fazer essas transformações três. E sempre vou usar a parte da fórmula que envolve as transformações. Se ele te dá uma temperatura em Kelvin e quer que você transforme para Fahrenheit, a parte da fórmula que você vai usar é Kelvin e Fahrenheit. Tá? Bom, agora o segundo exemplo, que esse segundo exemplo tem a ver com aquela parte da montagem da fórmula. Tá? Vamos devagar aqui. Presta atenção. Ó. Um termômetro de mercúrio é calibrado de modo que, na temperatura de 0 graus Celsius, a altura da coluna é de 4 centímetros. E na temperatura de 100 graus Celsius, a altura é de 8 centímetros. Qual a altura da coluna quando a temperatura é de 40 graus Celsius? Gente, ele está dizendo para você aí e fazendo uma relação entre um termômetro, a temperatura desse termômetro e o quanto que a coluna de mercúrio sobe nessas temperaturas. Tá? Exatamente o que ele está falando aí. Ele diz que tem um termômetro que está graduado na escala Celsius. Imagina, é isso aqui. Ele está graduado na escala Celsius. Tá? Ele fala que a 0 graus Celsius ele mediu a altura da coluna de mercúrio. Tá? Não sei se vocês já viram um termômetro de mercúrio, mais antigo, acho que ele inclusive está até proibido de ser vendido, mas esse termômetro era aquele bem antigo, da época que eu era criança, que você botava debaixo do braço, aí ia subindo um negocinho assim no termômetro, né? A pessoa tinha que ler a que altura que estava aquilo para dar a temperatura. Hoje em dia vocês usam digital, já aparece um número na cara, né? Mas antigamente era pelo mercúrio. Então ele diz que a 0 graus Celsius ele mediu a altura da coluna de mercúrio e ele achou uma altura de 4 centímetros. Tá? E que a 100 graus Celsius ele olhou essa altura e viu que estava 8 centímetros, a altura que eu vou chamar de H. Tá? O que ele quer saber? Ele quer saber quando a temperatura for 40 graus Celsius, em que altura que essa coluna ela vai estar. Né? Então, imagina uma temperatura de 40 graus Celsius aqui, mais ou menos. Em que lugar vai estar aqui? Tá? Desse lado. Você já sabe que tem que ser maior do que 4 centímetros. Agora, quanto que é isso? Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a fórmula, igual eu fiz lá na outra. Montar a fórmula, o que se chama de relação entre uma coisa e outra. Eu vou montar a relação entre a escala Celsius e a altura H. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer para montar essa relação é fazer esse desenho da relação, o que uma coisa corresponde à outra. Tá? Aí depois eu venho aqui e marco, igual estava marcado lá na outra escala, 2 pontos, tá? Que vão ser as incógnitas. Lá eu coloquei as letras das escalas. Né? Aqui eu vou botar também a letra C para a escala Celsius e desse lado eu vou botar o H, que corresponde à altura. Eu disse lá que eu sempre vou ter um ponto A. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para montar aquela fórmula, tá? E o ponto B. Em cada lado eu vou ter isso. Aqui eu vou ter também, ó, o ponto A e o ponto B. Porque a fórmula, a montagem da fórmula, ela sempre é essa relação, o A dividido pelo B, tá? Como é que fica isso? Aí eu tenho que fazer o A sobre B para o Celsius e o A sobre B para a altura. Tá? Então lembra que o A é essa parte de cima menos a parte de baixo. Então é C menos o zero dividido pela essa parte de cima menos a parte de baixo. 100 menos o zero. Ok?
E agora eu vou montar a parte da fórmula para altura. Lembra que lá eu montei uma parte da fórmula para Celsius, outra para Fahrenheit e outra para Kelvin. Aqui eu vou montar duas porque eu só tenho duas relações, tá? Então é o A, que é essa parte de cima menos a de baixo, H menos 4, dividido pelo B, que é o de cima, menos o de baixo. 8 menos o 4. Beleza. Já montei a estrutura da fórmula, agora eu só vou melhorar ela, né? Vou subtrair o que dá para subtrair para ficar mais fácil. Então, ó, C menos 0, C, 100 menos 0, 100, igual H menos 4, que não tenho como resolver aqui, vai ficar H menos 4 da mesma forma, só que o 8 menos 4 eu consigo fazer essa subtração, que fica 4. Vou simplificar a fórmula, tá? Poderia usar ela assim, tá? Mas eu só vou fazer ela ficar um pouquinho mais simples, tá? E o processo é igual ao outro, simplificar o denominador, encontrar o maior número possível que eu possa dividir o 100 e o 4 ao mesmo tempo. E esse número, gente, ele é o próprio número 4, tá? Então aqui eu vou dividir por 4 e desse lado eu também vou dividir por 4. Então vai ficar o seguinte, ó, C sobre aí 100 dividido por 4, que dá 25, igual ao H menos 4, que eu não vou mexer nele, só que aí 4 dividido por 4 dá 1. Eu nem precisava ter feito isso aí, não. Deixa eu apagar para não precisava ter colocado isso aqui. Vai ficar H menos 4 mesmo, tá? Então, essa aqui é a minha fórmula, a minha relação. Isso aqui eu utilizo da seguinte forma. Se ele, igual aqui, ó, ele deu uma temperatura de 40 graus Celsius, posso transformar isso para altura. É só eu vir aqui na fórmula, ó, no lugar do Celsius eu colocar o 40. Aí eu vou achar a altura correspondente. Ou ele poderia dar uma altura qualquer para você achar o valor em Celsius. Aí se ele te desse uma altura, numa altura de 6 centímetros, 6 centímetros, qual é o valor da temperatura, né? Aí você vinha aqui no lugar do H, colocaria o 6 e acharia a temperatura correspondente. É para isso que serve a fórmula, a relação aí, tá? Então vamos lá. Eu não respondi a questão toda, tá? Essa parte que eu fiz aí é para responder o que ele te perguntou. Porque ele te pede o valor da altura quando a temperatura for 40 graus Celsius. Agora, sabendo essa relação, qual é a relação? C sobre 25, então a relação é essa. Ó. C sobre 25 é igual a quanto? H menos 4. H menos 4. Então, a temperatura que ele te dá, ele diz que a temperatura em graus Celsius é de 40. E aí ele quer o valor da altura que eu tenho nessa temperatura. Vou fazer o que? No lugar aonde eu tenho o Celsius, eu coloco 40. Então aqui no lugar do C fica 40 dividido por 25 é igual a H menos 4. Tá? Então eu vou achar o valor do H. Aqui eu vou fazer, não vou fazer essa divisão aqui não, porque senão se eu fizer essa divisão vai dar um número com vírgula, enfim, eu vou fazer a multiplicação cruzada, tá? 25 multiplica por esse termo todo, tá? Lembra lá da matemática que vocês vão usar, o professor da matemática gosta de chamar de regra do chuveirinho, né? Vou até fazer aqui do lado aqui para vocês lembrarem, tá? Porque eu vou pegar o 25 e vou multiplicar por H menos 4. Então, ó, eu multiplico pelo H e multiplico pelo menos 4 também, tá? Então, é 25 vezes H, que dá 25H. 25 vezes menos 4, que dá menos 100. O professor da matemática fala que é a regra do chuveirinho, né? Então, ó, multiplico essa parte por isso aqui. Vai dar 25H menos 100 igual. Aqui também é uma multiplicação cruzada, só que o que tem embaixo é o número 1. Então, 40 vezes 1, que dá 40. Tá? Agora eu vou resolver. Ó. 25H é igual a 40, menos 100 que eu jogo para lá, mais 100. 25H
é igual a 140. O H vai ser igual a 140 dividido por 25. Se vocês fizerem essa divisão aí, vocês vão encontrar o valor de 5,6 centímetros. Então, o negócio aqui é o seguinte, tá? Que se eu botar uma temperatura aqui de 40 graus Celsius, aqui do outro lado a coluna vai estar marcando 5,6 centímetros, tá? É essa a questão aí, beleza, gente? Bom, eu acho que deu para vocês compreenderem, tá? Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha, beleza?